Queridos irmãos e irmãs, Jesus continua a se encontrar com as pessoas durante a sua atividade missionária. Ontem nós vimos o encontro de Jesus com os saduceus. E até agora Jesus se encontra com pessoas que querem pegá-lo em alguma armadilha. Pessoas que querem pegá-lo em contradição. Pessoas que usam de má fé e perdem a oportunidade de serem instruídas pelas palavras do Mestre Jesus. E hoje Jesus está se encontrando com um mestre da lei. O convite que nos vem da liturgia de hoje é para que nós escutemos a palavra de Deus. Ouve, ó Israel, ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. E esse mestre da lei faz uma pergunta para Jesus. Uma pergunta que é a seguinte: qual é o primeiro de todos os mandamentos? A pergunta deste mestre da lei é uma pergunta capciosa. Em primeiro lugar, porque tenta estabelecer um ranking entre os mandamentos, os diversos mandamentos. E é capciosa porque, em segundo lugar, a pergunta se centra na lei. É claro, trata-se da pergunta de um mestre da lei, de alguém que conhece a lei, que é perito na lei. E a resposta do Senhor Jesus demonstra a espiritualidade daquele mestre da lei. Toda a atitude do discípulo de Jesus Cristo relativa a Deus fica justamente resumida a um ponto duplo. Que ponto duplo é este? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás teu próximo como a ti mesmo. Irmãos e irmãs, o comportamento religioso fica definido na sua relação com Deus e com o próximo. E o comportamento humano fica definido na sua relação com os outros e com Deus. Nos dirá, em outras palavras, o grande Santo Agostinho: ama e faz o que queiras. Ama a Deus e ama os outros. E o resto das coisas será consequência desse amor em plenitude. Era justamente isso que Santo Agostinho queria ensinar. Quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais esse amor transbordará para o próximo. Porque o amor que vem de Deus é um aprendizado que todo discípulo precisa absorver. E todo aquele que de fato se deixou amar por Cristo e entendeu na profundidade esse amor, certamente transbordará esse amor para os outros. E quantas pessoas se tornam testemunhas
quantas pessoas se tornam modelo nesta arte de amar a Deus e de amar ao próximo. O mestre da lei entende-o perfeitamente. Ele sabe do que Jesus está falando. Ele vê que Jesus interpretou de maneira perfeita esse mandamento e indica que amar a Deus com todo o coração e aos outros como a si próprio supera todos os holocaustos e sacrifícios. Porque do que adianta oferecer holocaustos a Deus, do que adianta oferecer sacrifícios, mas desprezar o outro, desprezar o pobre, desprezar o desvalido, desprezar o oprimido, desprezar o abandonado. Amar a Deus implica amar ao próximo. E tudo isso é maior do que holocaustos e sacrifícios. Deus está, meus irmãos e irmãs, esperando a resposta de cada pessoa, a entrega plena. Amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Não pode haver brecha para outra coisa. É preciso amá-lo verdadeiramente. Amá-lo porque em Jesus nós encontramos a bondade, nós encontramos a verdade, na medida em que sejam expressão verdadeira deste duplo amor a Deus e amor ao próximo. E pensar que por vezes, meus irmãos e irmãs, nós utilizamos pequenos mandamentos, sacrifícios e oferendas como uma pedra para criticar ou ferir os outros. É justamente o que nós falávamos ontem, da interpretação indevida da Sagrada Escritura. Porque nós também podemos fazer desta forma. Dizer e se vangloriar que nós cumprimos os mandamentos, se vangloriar que nós fazemos a caridade, mas ferimos o outro, queremos o mal do outro, ficamos espezinhando o outro, ou espreitando para ver o seu vacilo, o seu limite, a sua queda e expô-lo. Desta forma, quando agimos assim, nós estamos indo contra aquilo que nos pede o mandamento do amor. É importante nós salientarmos nesta nossa meditação, nada nos será possível alcançar se nós não estivermos ajustados à vontade de Deus. Quem vive o reino de Deus vive também segundo a sua vontade. Quem pratica o mandamento de Deus vive segundo a sua vontade. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nos amemos uns aos outros, como nos fala o Evangelho de hoje. A vontade de Deus era amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o maior mandamento. Amar a Deus de coração é ter por Ele um amor radical, colocando nele todo o sentido da nossa vida, isto é, a alma, as emoções, os anseios mais profundos e principalmente colocando a nossa liberdade nas mãos de Deus. Tudo deve ser para Ele.
Isso é que significa amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com toda a inteligência. Ora, meus irmãos e irmãs, nós precisamos ter consciência de que a verdade do Evangelho é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, amar a nós mesmos requer de nós cuidado, requer de nós zelo e alegria. E o amor ao próximo consiste justamente em doação do amor de Deus que há em nós. É amor transbordado. Deus nos ama com amor eterno, nos sentindo amado por Ele, nós o amamos, e esse amor deve transbordar como consequência de quem de fato foi alcançado por Cristo. Nós poderíamos nos perguntar, irmãos e irmãs, nesta nossa meditação, para você, o que significa amar a si mesmo? Podemos nos perguntar, como é que está a sua autoestima neste tempo de pandemia? Ainda, você ouve a palavra do Senhor com atenção ou apenas superficialmente? Esta palavra do Senhor, ela consegue penetrar as profundezas do teu coração? Essa palavra de Deus ouvida, ela consegue transformar a tua maneira de ser, a tua maneira de agir, a tua maneira de pensar? Qual tem sido a sua resposta diante desta proposta do Senhor, que nos convoca a amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a inteligência e amar o próximo como a nós mesmos? Como você entende isso? Qual tem sido a tua resposta diante desta proposta do Evangelho? Qual tem sido a medida do teu amor? A medida do amor é amar sem medida. Isso é transbordamento da virtude do amor do coração de Deus sobre nós e a partir de nós sobre o próximo. E por fim, irmãos, Jesus comenta a resposta do mestre da lei, dizendo: tu não estás longe do reino de Deus. E você? Qual é a distância que te separa do reino de Deus? Estás longe ou estás perto? As tuas atitudes te colocam longe ou perto do reino de Deus? Tu não estás longe do reino de Deus, disse Jesus para aquele mestre da lei. Porque certamente, mesmo na sua limitação humana, ele se esforçava para cumprir os mandamentos do Senhor corretamente. Ele se esforçava em transbordar o amor de Deus para os seus irmãos. Para Jesus, meus irmãos e irmãs, ninguém que ame os outros acima de tudo está longe do reino de Deus. Para Jesus, ninguém que decidiu amar está longe do reino de Deus. Se você decidiu amar, se você procura viver orientado por este amor de Deus, você não está longe do reino de Deus, porque você vive como pessoa ressuscitada. Vive de acordo com
o mandamento daquele que morreu por amor, que se entregou por amor. E por isso também, como São Paulo é capaz de sofrer, por este amor. É capaz de padecer por ser mensageiro do amor divino, mensageira do amor divino, praticante desta palavra que nos convida a amar. Essa deve ser a nossa vida cristã. Peçamos nesta Eucaristia a graça de Deus para que a cada dia nós possamos colocar em prática com a nossa atitude o amor a Deus e o amor ao próximo. Não existe vida cristã sem este duplo sentido, amar a Deus e amar ao próximo. Ninguém pretenda amar a Deus e deixar de lado o seu próximo, porque senão está vivendo uma ilusão, porque senão está mentindo a si mesmo, está enganando a si mesmo e, portanto, longe de alcançar o reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe, aumente a nossa fé, a nossa perseverança e nos coloque sempre na escola do seu amor, para que sejamos alcançados por ele. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Momento de silêncio.